Nós estamos onde a notícia acontece. Você Matheus Pereira, diretor da Pátria, Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro. Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no Notícias Agrícolas neste instante. Nós estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético, né? Porque nesta semana nós vamos aí falar com entidades representativas do setor sucroenergético, sejam eles produtores de cana ou seus subprodutos durante toda esta semana, porque a gente quer abordar as recentes MPs que foram assinadas pelo governo federal relacionadas à venda direta de etanol, em linhas gerais, e também relacionadas à questão da bandeira branca, em que os postos poderiam vender aí, combustíveis, então, sem estarem atrelados aí a uma determinada bandeira. Então, para a gente falar sobre todos esses assuntos, tem bastante questões aí a serem sanadas, bastante dúvidas também, tanto é que o próprio governo federal editou essa MP, soltou uma nova MP justamente por conta de algumas questões que ficaram aí em dúvida. Então, a gente vai, então, durante toda essa semana tentar esclarecer aí, como é que essas MPs devem refletir tanto para o setor produtivo quanto também para os consumidores. Então, esclarecendo todo esse cenário. Para isso, neste momento, a gente conversa, então, ao vivo com Luiz Henrique Scabelo de Oliveira, ele que é presidente da Canasol, e a Canasol, que é a Associação dos Fornecedores de Cana da região central do estado de São Paulo. Não é isso, Luiz Henrique? Muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde, Jonathan. É uma satisfação conversar com você e falar com os nossos colegas agricultores. Com certeza, Luiz Henrique. Bom, estado de São Paulo, principal produtor de cana-de-açúcar aqui do Brasil, e queria abordar justamente com você essa questão. Como é que vocês da Canasol veem aí, essas recentes MPs que foram assinadas pelo governo federal, que então, em linhas gerais, estão relacionadas à venda direta de etanol e também à venda dos postos de combustíveis com bandeira branca. Como é que isso pode ter reflexos aos produtores de cana aqui do estado de São Paulo? Olha, vamos começar a conversa assim. A gente defende a liberdade econômica antes de mais nada, tá? Então, é direito do consumidor escolher a marca do combustível, como ele vai adquirir, inclusive diretamente da usina ou através de uma distribuidora. De maneira que a gente vê com muitos bons olhos essas duas medidas provisórias. Aliás, é um compromisso assumido pelo presidente Bolsonaro, ainda quando deputado federal, num pleito que foi feito pela Federação dos Plantadores de Cana, a FEPLANA, lá em 2018. Ele de pronto se comprometeu porque ele é uma pessoa que acredita na liberdade econômica. Então, nós acreditamos que essa liberdade econômica vai possibilitar ganhos logísticos, de forma que o maior beneficiado será o consumidor, porque poderá reduzir o custo do etanol na bomba e dar mais opções de compra. Isso traz mais racionalidade ao sistema. Com relação ao setor energético, o ganho será através do aumento do consumo de etanol. A nós não vai ter impacto nenhum nos preços, mas acreditamos que ganhos logísticos em relação à venda direta poderão trazer maior competitividade ao etanol
que já é um combustível competitivo e é um combustível ecológico. Nós precisamos deixar muito bem claro isso daí no momento em que se coloca aí essa questão da mistura do etanol na gasolina, que o etanol é um combustível nacional com externalidades ambientais, externalidades econômicas, externalidades tecnológicas, tudo isso favorecendo o que nós produzimos aqui dentro do Brasil. De sorte que, repetindo, a gente ficou bastante satisfeito na medida que isso vai trazer competitividade, aumentar o consumo de etanol e para nós isso é importante porque aumenta o nosso mercado. Certo. E Luiz Henrique, quando a gente fala para o setor, né, diante dessas MPs, a gente pode lá à frente, né, ver um aumento da demanda, por exemplo, por etanol, né, hidratado. A gente nesta safra que tem acompanhado bastante, né, uma demanda bastante aquecida pelo etanol anidro, que é aquele etanol misturado à gasolina, mas a gente podendo ver preços mais baixos do etanol hidratado, o consumidor pode de fato migrar e os produtores aumentariam aí a sua produção de etanol hidratado, talvez na próxima safra. Vocês acreditam que esse cenário de demanda também deve ser reajustado diante dessas MPs? Sim, é mais uma contribuição para esse combustível, que eu reforço, é um combustível ecológico, é um combustível que reduz a poluição, é um combustível que gera emprego, gera qualidade de vida, gera desenvolvimento tecnológico. É sabido que as cidades que estão envolvidas no ciclo de produção superenergética têm índice de desenvolvimento econômico e social melhor que outras cidades. Então, o que nós esperamos é justamente esse aumento de consumo por conta da maior competitividade. Mas nós não devemos esquecer também que existem também compromissos por parte do Brasil na redução de gases do efeito estufa. E o etanol, sabidamente, ao substituir a gasolina, ele evita a emissão de gases do efeito estufa por conta da descarbonização que ele oferece nesse setor. Sim. Luiz Henrique, é claro que não é um assunto diretamente ligado a vocês aí da Canasol, né? Mas queria saber também a sua opinião, porque, de fato, né, há um consenso de que, para o setor, né, de que a gente deve ter redução dos preços de combustíveis, né, no caso do etanol, né? Mas também há algumas informações relacionadas a, por exemplo, será que os postos não ficariam com parcela, né, desse valor e não repassariam aos consumidores? Tem também a questão do ICMS dos estados, que também é uma tributação bastante representativa, né, hoje dos combustíveis, né? Como é que vocês veem esse cenário todo e essas MPs conseguiriam sanar isso de alguma forma? Não, veja bem, esse receio de que os postos vão se apropriar desse diferencial de valor, eu não vejo isso daí. Sou uma pessoa que acredita no livre mercado, na livre concorrência, e isso daí não vai acontecer. Na medida em que um único posto começar a vender mais barato, os demais vão ter que acabar se enquadrando. Na verdade, o que manda nessas questões é o mercado. O mercado é que tem que fazer a curva de oferta, demanda, preço, tá? Isso daí eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que o beneficiado vai ser o consumidor, vai haver redução, não há a menor dúvida. Você terá mais agentes oferecendo etanol, né, no mercado, além das distribuidoras. Eu acredito bastante de que haverá possibilidade de redução de preços, embora isso a gente não possa garantir, porque quem manda é o mercado. Tá? Com relação à outra pergunta que você me fez? Sim, eu falei em relação aos impostos dos estados, né? Porque a gente tem uma parcela representativa hoje dos combustíveis relacionados aos impostos que são dos estados, né? E inclusive com alíquotas diferentes para cada estado, né? Você está dizendo aí com relação ao ICMS? ICMS, exatamente. Correto, né? Obviamente, o Brasil é um país em que na questão do ICMS, cada estado vai determinar a sua alíquota. Obviamente, os estados produtores vão ter interesse em reduzir a alíquota para incentivar o consumo, né? E os não produtores não haveria tanto incentivo assim, há mais um interesse arrecadatório, tá?
Essas questões, impostos também envolvem outras questões, PIS, COFINS, enfim, estão sendo estudadas, são questões delicadas, envolvem interesses de estados, interesse da União, as diversas fases da cadeia, de maneira que, de imediato, eu acredito que nós não devemos ter assim grandes mudanças. Certo. Luiz Henrique, vamos falar então um pouquinho de safra, né? Porque essa safra 2021-22, né, a gente que tem acompanhado aqui muito de perto Notícias Agrícolas, né, essa safra de cana-de-açúcar de fato tem sido bastante atípica aos produtores, né, diversos reflexos climáticos, né, a gente teve primeiro uma seca que perdura desde 2020, né, uma seca bastante intensa em áreas produtoras, depois tivemos geadas acontecendo, né, em áreas produtoras de cana-de-açúcar, geadas seguidas inclusive, né, e mais recentemente informações de incêndios que também acabam impactando e muito, né, os produtores de cana-de-açúcar, porque são perdas irreparáveis aí. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse cenário, né, de safra e também para a gente tentar mostrar, né, para todos que nos acompanham, como de fato os preços, de alguma forma, refletiram esse cenário bastante complicado no campo, né? Mas também existem outros fatores que acabaram impactando, né, os combustíveis. Então, Jonathan, a gente tem que olhar dados realizados, né? Ter um pouco de serenidade agora para dizer se quebrou muito ou quebrou pouco, né, a safra. Os dados divulgados pelo Observatório da Cana, hoje, né, são de que no estado de São Paulo, houve até o momento uma redução de 6,6% da moagem de cana, tá? E um aumento de 0,2% da quantidade de açúcar medida em ATR. Tá? A produção de etanol foi 1,6% e de açúcar uma redução de 1,8%. Se a gente observar em relação à região centro-sul, a redução já é menor. Tá? Então, de maneira que nós precisamos ter um pouco de serenidade agora, antes de ficar aí, vamos dizer, projetando muita coisa. De fato, houve geada, houve muita seca, houve muita quebra de produção em algumas unidades, em alguns fornecedores, né? Mas a gente tem que entender que a cultura de cana é uma cultura muito grande. Nós temos que esperar as chuvas acontecerem para realmente nós medirmos o impacto na brotação da soqueira, que representa aí mais de 85% da área plantada, né? De maneira que vamos aguardar. Ontem andou chovendo em algumas regiões do estado, outras ainda não. Então, acho que a gente tem que aguardar um pouco aí as chuvas antes de a gente ficar assim projetando o que pode acontecer no ano que vem, tá? Com certeza. Bom, queria que você falasse para a gente também, né, Luiz Henrique, você aí que tem informações bastante importantes do setor como um todo, né? Se vocês já têm visto aí como é que essas MPs têm atuado, se de fato já tem ocorrido de fato essa venda direta, os postos também já começam a se movimentar para essa questão relacionada à bandeira. O que você tem de informação atualizada para a gente diante desse cenário? Olha, obviamente isso é uma questão mais ligada ao Sindicato dos Distribuidores de Combustíveis. Realmente eu não teria uma informação precisa para informar. Observando os postos, eu ainda não estou vendo alguns postos se posicionarem em relação a isso, mas porque a MP ainda é muito recente, né? Isso, muito recente. Ela ia entrar em vigor em 90 dias, depois foi antecipada. A questão tributária ainda bastante complexa para ser resolvida, não só de ICMS, mas de outros impostos, né? A gente tem que ver que muito da demanda pode ser demanda contratada, em que os postos têm compromisso de compra, as usinas têm compromisso de venda com a distribuidora, tá? E muitos postos também ainda têm contratos com distribuidoras. De maneira que é tudo muito cedo ainda para ver esse impacto. Eu sei que há um interesse muito grande nessa questão, mas até o momento eu acredito que ainda não conseguimos ver esse impacto.
Sim, e vamos acompanhando, né, Luiz Henrique, como você disse, né, muito recente ainda, justamente durante essa semana vamos tentar aí ver as informações mais recentes, mas de fato é algo muito recente que a gente deve acompanhar ao longo das próximas semanas e dos próximos meses, a gente vai vendo tudo isso muito de perto, né? Não tem dúvida, não tem dúvida. Precisamos aguardar um pouco, eu sei que há um clamor aí por parte dos fornecedores, dos consumidores, por causa da elevação do preço dos combustíveis, né? Em grande medida foi por conta da variação cambial, né, que impactou bastante aí a elevação do preço dos combustíveis, a elevação dos custos de produção de cana também, houve com relação ao dólar, aumentaram muito os custos de fertilizantes, defensivos, de maneira que a gente tem que esperar aí um pouco, sem querer fazer o trocadilho por causa da seca, esperar a poeira abaixar. Sim, com certeza, Luiz Henrique. Olha, obrigado pelas suas informações e sempre que tiver aí dados da Canasol para compartilhar com a gente, viu, informações aí importantes, queremos contar novamente com a sua presença aqui, viu? Muito obrigado, Jonathan. Um grande abraço a você e aos nossos amigos agricultores que nos assistem. Grande abraço. Então conversamos aí com o Luiz Henrique Scabelo de Oliveira, ele que é presidente da Canasol. A Canasol, então, que é a Associação dos Fornecedores de Cana da região central do estado de São Paulo. A gente falando um pouco em relação às MPs que foram assinadas recentemente pelo governo federal. MPs que são, em linhas gerais, relacionadas à venda direta de etanol e também a questão da bandeira branca, em que os postos podem vender, né, combustíveis não necessariamente da bandeira em que ele é atrelado. Isso, em linhas gerais, aí dando, de alguma forma, competitividade ao mercado de combustíveis aqui no Brasil. E, segundo as informações do Luiz Henrique, né, de fato, a gente deve ver uma queda nos preços dos combustíveis, né? Nesse caso, uma queda relacionada ao preço do etanol aqui no Brasil. No entanto, a gente precisa acompanhar muito de perto esse cenário, né? Porque são MPs que foram recentemente assinadas e então os postos ainda de alguma forma se adequam a esse cenário. Então, a gente precisa ainda acompanhar aí ao longo dos próximos meses, das próximas semanas, todas essas informações, né? E que, de fato, diante de todo esse cenário, a gente deve ter, então, benefícios aos consumidores e também, de alguma forma, o setor acompanha todo esse cenário, porque a questão da demanda também deve ser influenciada, né? Porque a gente, nesta safra 2021-22, tem elevado, né, as vendas e a produção de etanol anidro, que é o etanol misturado à gasolina, porque a demanda da gasolina neste momento está bastante, né, aquecida, em detrimento ao etanol hidratado, que é o etanol utilizado para abastecimento diretamente nas bombas, porque o preço do etanol está mais elevado, então os consumidores acabam optando pela gasolina neste momento. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, né, as nossas redes sociais apareceram durante a nossa entrevista, é só você procurar os nossos perfis por lá para ter as informações atualizadas do agronegócio. E o nosso site segue 24 horas no ar, com informações ao vivo. Nós seguimos daqui a pouco com os nossos boletins para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.